estende as mãos para cá. Amém? Vamos orar para a pregadora dessa noite. Maravilhoso Deus, Deus Pai, Deus Glória, Deus bendito. Senhor, graças te damos por tudo, Senhor. Graças te dou pelo dia, pela noite. Eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, Senhor. Senhor, e as palavras que serão proferidas nessa noite, Senhor, através da tua serva, Senhor, nossa irmã Cláudia, Senhor. Senhor, fale, Senhor, no coração dela, Senhor. Que o Senhor fale pelos lábios dela, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, enche nossos corações de alegria, Senhor, de contentamento, de esperança. Lave nossos corações com a tua palavra, Senhor, e faça como tu queres nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. A palavra está com a nossa irmã Cláudia. Amém. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vocês viram que o culto hoje pareceu um culto de domingo? Eu louvo ao Senhor por isso, porque mais pessoas se dispuseram a vir para o encerramento, e hoje eu queria, depois do culto, fazer uma foto. Nós não podemos aglomerar não, mas a gente fica um pouquinho longe, porque eu vou registrar esse dia como um dia de uma nova aliança com Deus. O tema que o Senhor colocou no meu coração no primeiro dia que o irmão falou comigo foi sobre aliança. E é sobre isso que nós vamos falar e nós vamos viver também. Eu creio no nome de Jesus que esse ano, por mais conturbado que esteja parecendo, para a nossa família Batista Nova Unção, vai ser diferente. Nós vamos ser atalaias do Senhor por essa nação, por essa igreja em oração. Né? Então, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que tu tome de conta da minha boca e que eu fale somente aquilo que o Senhor quiser que eu fale. No nome de Jesus, eu repreendo tudo que não vier de ti na minha vida nesse momento, que eu seja tua boca agora para crescimento, Senhor, espiritual dessa igreja. No nome de Jesus. A palavra que eu quero ler para vocês, pegar minha colinha. Esse caderninho aqui vai estar muitas vezes presente aqui, se Deus quiser. Amém. Aqui. Gênesis 3:8. Engraçado, vocês observaram que teve algumas passagens de Gênesis nesses 12 dias? Amém. Quando eu estava separando aqui os versículos, digo, nossa, o Marcelo falou sobre isso, né? Então vamos lá. Amém? Acharam? Posso ler? Quem trouxe suas Bíblias? Gênesis 3:8. Naquele dia, quando soprava brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi comer? Então, aqui nós vemos o que eu queria chamar a atenção para os irmãos é de Deus passeava pelo jardim. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele passeava pelo jardim. Da forma como está escrito na Bíblia, a gente pensa que passeava dá a ideia de uma coisa que se repetia sempre, não é? Então, se Deus passeava pelo jardim, ontem ele fez a mesma coisa, e amanhã era a ideia dele fazer novamente isso, passeava. Mas o que me chama a atenção, o que me trouxe para falar para vocês dessa passagem,
é que o Senhor sentia falta de estar com o homem, conosco. Então, quando o Senhor passeava pelo jardim para encontrar com Adão e Eva, ele criou a imagem dele, e ele sentia essa falta, para nós hoje, é a mesma importância que Deus tinha naquela época com Adão. Então, hoje nós nos vemos afastados de Deus, afastados daquele que nos liga a Deus, que é Jesus, e não nos perguntamos por que está acontecendo isso. A gente vai levando, vai caminhando a vida do nosso jeito, dando um jeitinho aqui e ali. Mas quando a palavra diz que Deus caminhava, passeava pelo jardim, e que o homem percebeu que estava nu, por que ele percebeu que estava nu? Porque ele tinha desobedecido a Deus. E ali havia uma aliança, que eu creio que essa aliança que Deus fez com Adão, quando ele criou, foi uma aliança não só de paternidade, foi uma aliança de amizade, foi uma aliança de dividir aquilo que o Senhor tinha, que era o paraíso. Então Deus, Ele nos criou para nos dar o melhor nessa terra. Eu não vejo assim, onde era que Deus colocou Adão? Onde era que Deus estava? No paraíso, compartilhando com Ele. E aí, gente, o que eu percebo que nos afasta de Deus hoje, é principalmente a busca pelo ter, pelo possuir. Quando nós sabemos que se tivermos em obediência à palavra, se tivermos intimidade com o Senhor, as coisas seculares vêm parar nas nossas mãos. Então, assim, são as distrações que têm nos afastado das grandes bênçãos que o Senhor tem reservado. Quando a Eviane começou a cantar essa música, eu disse, mudei o foco da minha pregação. Porque esse hino, agradeço por me libertar e salvar, é um dos mais lindos que eu acho na minha vida. E porque me marcou de forma tremenda. Eu ouvindo esse hino da Ana Paula Valadão, eu tive uma consciência nesse momento de quem Jesus é para mim. Você tem consciência do que Jesus é para você, meu irmão? Você para pensar? Me libertou, eu sou livre. Eu sou livre em Jesus. Então, voltando lá para o Éden, quando o Senhor passeou, que viu, que fez Adão perceber que ele sabia que Adão tinha pecado. O Senhor fez ele perceber. Eu tenho certeza que Adão ficou triste, mas ele já tinha desobedecido. Porque a tristeza é consequência do pecado também. Né? E a gente percebe que na Bíblia tem várias partes que o Senhor fala de aliança. Várias alianças. Tem a de Adão, que para mim ela é muito importante, que eu percebo que foi uma aliança que o Senhor fez de uma forma que ele dividiu o seu reino ali, né? Ele não queria que o homem pecasse. Então ele dividiu tudo que ele tinha, só disse para o Adão naquela árvore não, porque era a única situação que fazia o homem se submeter a Deus, eu acho. Eu penso que foi isso. Eu lendo isso, essa passagem, eu vi assim de uma forma destacada essa situação. Deus, ele tinha Adão e Eva como seus companheiros, como seus amigos, como seus filhos, e ele tinha o prazer de estar na presença dele. E isso dói no coração da gente quando a gente é filho, que sabe que a mãe, ela fica, fulano me liga, fulano me diz onde você está. E quem tem filho longe sabe como é difícil. Quem tem uma esposa longe sabe como é difícil. Um esposo longe. Gente, quando a gente ama, a gente quer estar perto, não quer estar longe. Então imagina o coração de Deus, quando nós nos afastamos dele, depois que ele fez um sacrifício sobrenatural, como foi de mandar o filho dele. Nós temos também na Bíblia passagem de várias alianças. Mas qual foi a maior aliança que o Senhor fez com o homem e que foi quebrada?
Aí você fala assim, foi a de Moisés. Porque depois de 400 anos que Deus estava parado, ele resolve falar com o povo, tira o povo do Egito, tira o povo da escravidão. Mas o povo não obedece, não reconhece que tem uma aliança e fica 40 anos no deserto em círculo. Nós podemos estar em círculo hoje. Não é? Mas se estivermos, vamos sair hoje. Amém? Então, assim, quando Moisés foi levar o povo, tirar o povo para a liberdade, o Senhor fez uma aliança com Moisés. E ali se constituía uma aliança de que o povo de Israel seria um povo do Senhor. Seria o povo escolhido, aquele que o Senhor fala, povo santo, geração eleita. Nós somos essa geração eleita. Nós não podemos decepcionar o Senhor. Nós não podemos jogar no chão o sacrifício que Jesus fez por nós. Outra passagem que a gente vê como, para que eu não me perca, eu passei de Moisés, né, pulei Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. É o homem que, segundo a Bíblia, teve mais fé, né? E o que Abraão fez, eu tenho certeza que nenhum de nós faria. Eu acredito que, da forma, eu morreria pelo filho meu. Eu não tenho dúvida disso. Agora, matar o meu filho, Jesus me perdoe, mas eu não faria não. Então, assim, o que Abraão fez foi uma aliança muito forte com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. Deus era Deus na vida dele, independente de qualquer situação. E quando o Senhor mandou Abraão subir o monte, e Abraão sabia no coração dele o que ele ia fazer. Mas mesmo assim ele obedeceu. Ele foi porque ele cria em Deus. Eu fiquei me perguntando, Senhor, será que Abraão sabia ou imaginava que o Senhor ia mandar ele parar? Eu acho que tudo que Abraão pensou em tudo menos isso. Eu penso que Abraão não pensava que Deus ia mandar ele parar. Eu acho que ele pensava que Deus ia deixar ele matar, depois ia ressuscitar, ia fazer alguma coisa. Mas parar a ação, eu não creio que ele estava muito determinado. Ele foi, amarrou e ainda botou lá no altar, né, no lugar onde sacrificava. Então, uma pessoa que faz isso, ela não está com esperança de que vai voltar, não. Eu acho que o máximo que ele pensava era que o Senhor podia ressuscitar o filho dele. E ele foi em obediência, porque ele tinha Deus, ele conhecia Deus. Ele sabia. Jacó lutou com Deus. Também é um elo muito forte. E aí, Jacó não abriu mão de Deus. Saiu com a perna coxa, mas só saía depois que fosse abençoado. Acho que vocês lembram dessa passagem. Mas esses 4 personagens da Bíblia que eu falei para vocês, tem mais um que eu ainda vou falar, que é Davi. Posso deixar falar? Homens que andaram com Deus, conheciam Deus e obedeceram Deus. Mas homens que tinham seus pecados. Homens que tinham suas vontades, que tinham as suas necessidades e que muitas vezes colocavam na frente daquilo que Deus realmente queria. A dúvida, será que é isso mesmo? E nós, o que nos afasta hoje de Deus é a dúvida. Será que Deus vai fazer isso que eu estou querendo? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, se submeta a Deus. E o pastor fala muito isso, né? Se submeta a Deus. Se submeta a Deus. O resto é com Ele. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, meus irmãos,
A tua vontade é mudada se a tua vontade não for a vontade que o Senhor quer. E isso, um filho quando chega para a mãe e fala assim, mãe, eu quero isso, 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 ora comigo, vamos orar. Aí vamos orar. Aí daqui a 1 mês, 2 meses, não acontece. Aí o filho chega para a mãe e diz assim, não é de Deus, né, mãe? Aí a mãe vai e diz para o filho, não é de Deus. Aí o filho depois passa um tempo, mãe, volta a orar pela mesma coisa. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu já tive. E é muito ruim. E eu cheguei para o filho e falei assim, nós vamos mudar de tática agora. Nós não vamos orar pelo que você está pedindo. Nós vamos orar pelo que o Senhor quer. Se Ele quiser e for da vontade dEle, nós vamos fazer. Se não, nós não vamos fazer. E a coisa aconteceu e se realizou. Mas não é toda vez que você está assim. Sabe por quê? Porque é aquele momento em que Deus passeia no nosso jardim não nos encontra. Toda vez que o Senhor for passear no jardim e não nos encontrar, ou você duvidou, ou aquele propósito não é do Senhor. E nós temos que nos submeter a Ele, a colocar diante dEle. Um dia eu ouvi a palavra do Senhor na minha vida. E eu recebi Jesus. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. E passaram alguns anos e algumas coisas ruins aconteceram na minha vida. E depois eu falei assim, Deus, por que o Senhor sabia que eu era tua filha querida? Por que o Senhor me deixou andar errante? 40 anos no deserto. E eu era uma pessoa que eu era assim, eu transbordava mesmo a vontade de estar servindo a Deus. Eu ficava pensando, eu digo, meu Deus, vai ser assim que eu vou conversar com o pai, porque o pai e a mãe idólatras de mão cheia, né? Não tinha conversa não, era católico mesmo, se não fosse para a missa todo domingo, na semana que não ia para a missa, não tinha direito nem de assistir TV. Isso é uma boa coisa, tem um lado bom, que é o temor ao Senhor, né? Do jeito deles, serviu, para mim serviu. E aí eu questionei, Senhor, por quê? Que eu poderia ter poupado tanto sofrimento, tanta colheita errada, se eu tivesse seguido o teu caminho. E eu fiquei triste, confesso que eu fiquei triste, porque o pecado, ele separa a gente de Deus. E muita coisa que aconteceu me fez não receber aquilo que o Senhor tem para nós, tinha para mim. Mas o Senhor me deu uma resposta. Que aquilo aconteceu daquela forma, para que outras pessoas crescessem com o meu erro e não errassem. E você fala assim, é ruim você ser o exemplo, né? É ruim você ser o treinamento, digamos assim, né? O modelo. É ruim você ser a cobaia. Não é modelo e treinamento, é a cobaia. É a palavra certa, é a cobaia. Mas que depois funciona. Só que o mundo, ele tem cobrado da gente a perfeição. E nós só nos deixamos ser envolvidos nisso porque nós não estamos como deveríamos estar com Deus. Porque quando a gente está com Deus, se alguém cobra a perfeição, você diz, não, perfeito é o meu Deus. O pastor comentou aqui sobre o elogio que ele recebeu e que ele estava começando a se cobrar. É nesse sentido que eu estou dizendo. Porque se a gente for esperar ficar santo e perfeito para agradar o Senhor, santo no sentido que eu estou falando, você não vai chegar. Você só vai chegar se você tiver
o nosso general na frente, que é Cristo. Não é isso? Então, todas essas alianças que a gente viu aí o homem fazer, Davi, eu fico imaginando Davi. Davi é a figura do exército, né? É a figura da força. E quando Davi estava lá naquela caverna que Saul estava perseguindo, como é que vocês acham que ele se sentia? Igual nós mesmos, desprotegidos. Mas o que ele fez? A minha força vem do Senhor. Então, a minha força vem do Senhor. A nossa força tem que vir do Senhor. Amém? Então, se Deus passeava no paraíso em busca de nós, em busca de Adão, hoje Ele continua fazendo isso. Deus é Deus e Ele não muda. Amém? Não muda mesmo, não muda não. Hoje nós temos uma nova aliança. Uma aliança que transborda amor. É uma aliança que foi transformada de carne, né? Imagina. Uma aliança que nos envolve com amor. É a prova do amor vivo. Essa aliança é Jesus. Então, quantas alianças Deus travou com o seu povo? Para o povo não... Quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, de 50, baixou para 10 homens puros e não acharam. E o Senhor destruiu a cidade, as duas. Porque o homem não se arrependia. Mas nós conhecemos a verdade e nós nos arrependemos. E hoje eu queria chamar vocês, meus irmãos, para fazer com que vocês se lembrem, se é que não estão se lembrando, né? Quando você aceitou Jesus, como era a tua vida antes, como é a tua vida hoje? Aquela emoção que você tinha de servir, de reconhecer que Deus é o teu Salvador, que Jesus é o teu Salvador. Graças a quem? Graças ao amor de Deus. Graças ao amor sobrenatural. E aí, eu queria que você meditasse sobre isso. O que Jesus fez por mim? Ele me salvou. Ele me libertou. Ele me fez uma nova pessoa. Ele me deu condição de ir ser feliz. Ele disse: ei, menina. Aquela menina que andava lá em Cruzeiro do Sul, descalço pelos cantos, que tomava banho na água de rio quando dava enxurrada, e a mãe chegava em casa e levava uma surra, mas ia de novo. Aquela molecona. O Senhor disse: ele, vem cá, eu quero você no meu time. E foi isso que ele fez com todo mundo que está aqui. Chamou para o time dele. E chamou para ser vitorioso. Mas para a gente ser vitorioso, a gente tem que ser guerreiro. Amém? Amém. E a nova aliança foi aquela que foi feita com sangue. O sangue derramado do cordeiro. O último cordeiro. Nós não precisamos mais de cordeiro. Nós precisamos nos achegar ao coração do Pai. E só tem uma forma. É fazendo uma aliança. Só que essa aliança é de sangue. É aceitando essa aliança. Porque Ele já fez a aliança. É aceitando. É sentindo saudade. É querendo estar na presença dEle. É querendo estar na presença do Senhor. Não tenha receio, que Ele não vai ficar cheio da sua presença, tá? O Senhor não vai ficar chateado, não vai encher o saco de você estar pertinho dEle, não. Ele vai adorar, Ele vai amar, Ele vai querer, e Ele vai te gratificar por isso. Eu estava conversando com uma pastora ontem, na palavra de Deus não tem... E adulou Deus ao homem, né?
E falou Deus ao homem. Deus falava. Ele não tinha que adular ninguém para vir para o culto. Ninguém para fazer isso. Deus não adulava ninguém. Mas nós hoje parece que nós queremos ser adulados por Deus. Quando nós devemos adulá-lo, né? Amém? Então, que hoje nós façamos uma aliança. Renovemos essa aliança com Jesus. Porque não esqueçamos do sacrifício que Ele fez lá. Quando Deus, Ele se arrependeu de ter criado o homem. Lembra quando Ele destruiu o mundo com água, com dilúvio? O Senhor disse que tinha arrependimento de ter feito o homem à sua imagem e semelhança. Está lá na palavra dele. E quando ele mandou Jesus morrer pelos nossos pecados, o que foi que Deus estava dizendo para a humanidade? Eu me arrependo de ter me arrependido. Eu amo vocês, eu quero vocês do meu lado. Ele mandou o filho dele por causa disso. Então é um amor que merece ser reconsiderado. E eu creio que essa igreja vai se reconciliar com Deus de uma forma. Não é que você está afastado, não, irmão. Quando eu estou falando isso, não é porque eu estou falando de uma presença, daquela saudade que Deus está de nós. Aquele tempo, a pastora falou na pregação dela, não negligencie e nem negocie o tempo de Deus. Isso tem me perturbado. Porque nós temos ficado horas na frente de um bom filme, na frente de uma boa série. Nós temos ficado horas em lazer pessoal, que isso tem que ter, faz parte da nossa vida. O problema não é a série, o filme, o problema não é isso. O problema, como a pastora disse para quem não estava aqui, eu vou repetir, é o tempo que você não está com Deus. Isso, se o teu barquinho está indo numa direção e você não botar Jesus nesse comando, não aumentar teu tempinho, 5 minutinhos, o teu barco vai continuar indo para o canto que ele está indo. Eu tenho orado de uma forma grosseira comigo mesmo. Eu tenho dito, Senhor, eu estou com um monte de projeto aí. Mas eu disse para Deus, se não for do Senhor, ou se for para me afastar do Senhor, que dê tudo errado. Então, assim, eu estou em mente alguns projetos, gente, que eu quero que dê certo. Entendeu? E tem tudo para dar certo. Mas se o fato desse negócio dar certo for tirar o meu tempo, que já é pouco, com Deus, eu disse para o Senhor, ou eu me educo, ou o Senhor não precisa me dar, porque eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, não, que eu não vou, porque eu já sou salvo. Eu não quero perder as minhas bênçãos aqui na terra, né? Material não. É a alegria de estar com o Senhor como nós estamos agora. Amém? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos cear, né? E quem vai conduzir aqui não sou eu, é o pastor Cabral. E aí eu queria que ele fizesse uma oração nesse sentido de que nós que estamos aqui, em nome da igreja, não em nome próprio, gente, nós enquanto membros da Igreja Batista Nova Unção, façamos uma oração de renovação de aliança com Deus, reconhecendo o sangue derramado, reconhecendo que Jesus fez o melhor dele por nós e nós temos que retribuir da mesma forma. Amém?